Bom dia a todos. Então, como já foi apresentado anteriormente pelo professor Humberto, meu nome é Fernanda Carnelucci, sou orientada de mestrado do professor Humberto. E esse trabalho que eu vou apresentar hoje, ele faz parte do meu mestrado. Foi desenvolvido no GEPOC sob orientação do professor Humberto Pinheiro, também em conjunto com o professor Cassiano Rê. A minha apresentação é baseada num artigo que nós submetemos para a I3E Industrial Electronics, foi aceito e vai ser publicado na edição de dezembro desse ano. Então, eu vou abordar uma estratégia nova de modulação que foi proposta por nós, especificamente para conversores multiníveis em cascata, em operação tanto normal como sob faltas. Então, o meu trabalho está dividido numa breve introdução sobre a motivação desse trabalho e uma breve visão geral dos conversores multiníveis em cascata. A seguir, eu vou abordar algumas estratégias de modulação já existentes na literatura para esse conversor. Vou apresentar a modulação proposta nesse trabalho, que é baseada no princípio da modulação geométrica, resultados de simulação experimentais e conclusões. Bom, conversores multiníveis estão sendo cada vez mais empregados em aplicações de médias e altas potências. Basicamente devido ao fato de que, por eles serem compostos, por eles gerarem tensões de saída com maior número de níveis, os esforços sobre as chaves semicondutoras são menores e, consequentemente, o conteúdo harmônico das tensões de linha de saída é menor. E alguns dos tipos mais clássicos de conversores multiníveis é o NPC, o Neutral Point Clamped, Flying Capacitor e multinível em cascata, que esse último é o tema do meu trabalho. E, especificamente, multiníveis em cascata, eles são compostos por várias células full bridge em série por fase, são denominadas células de potência. Esses conversores eles possuem uma confiabilidade maior, porque caso uma ou mais células sofram uma falta, elas podem ser retiradas da operação e o conversor continua operando. E são classificados em dois tipos: simétricos, onde as tensões, os barramentos CC de todas as células são iguais, e assimétricos, onde eu posso ter células com tensões de barramentos CC diferentes, por exemplo, células com 1, 2, 4, PU e assim por diante. Aqui a gente tem uma topologia genérica no conversor multinível, pode ser tanto um multinível simétrico quanto assimétrico. As diversas células de potência em cada uma das fases. E aqui um zoom de uma das células de potência, que é composta por um retificador, barramento CC e o full bridge com um sistema de bypass. Caso a célula sofra uma falta, ela é retirada da operação. Então, como eu disse, o principal objetivo desse trabalho, dessa modulação proposta, é fazer com que o conversor continue alimentando a carga com tensões de linha equilibradas e otimizadas, mesmo sob condições diversas de falta. E, para isso, existem diferentes estratégias de modulação, como Space Vector e modulação com portadoras. O Space Vector, ele geralmente consegue obter tensões de linha de saída com menores valores de THD e de DF1. Mas a implementação dele é mais demorada, é mais complexa, e a relação custo-benefício pode não se tornar tão favorável. E existem diversos tipos de modulação com portadoras, que são os tipos de modulação que eu vou abordar nesse trabalho. Então, dentro dessas modulações com portadora, existem vários métodos que já foram descritos na literatura anteriormente. Eu vou fazer uma breve explicação de alguns desses métodos para contextualizar o meu trabalho. Então, um deles, um dos mais conhecidos nessa área, é o deslocamento do nêutron, onde o ponto neutro flutuante do conversor é deslocado, ou seja, se há uma falta, os ângulos entre as fases das tensões de fase do conversor são recalculados para que essas tensões se rearranjem no espaço e continuem sintetizando tensões de linha balanceadas. Só que os valores dos ângulos eles são calculados através do sistema de equações não lineares. E essas equações não lineares elas podem ter múltiplas soluções ou não apresentar soluções. Para resolver o problema das múltiplas soluções, foi proposto o deslocamento do nêutron estendido, onde, em alguns casos, o deslocamento do nêutron convencional se obtém tensões de saída não otimizadas. Esse deslocamento do nêutron estendido ele faz alterações no diagrama das tensões de linha, forçando com que o ângulo entre as duas tensões de fase menores seja de 180 graus e ajustando o índice de modulação da fase restante para que se obtenha tensões de linha otimizadas.
mas ele não é válido para os casos onde o deslocamento do neutro tradicional não obtém solução. Então, isso é um problema. E devido à complexidade do cálculo desses sistemas não lineares, ele não é adequado para a operação em malha fechada. Então, aqui, para exemplificar esse método, esse seria um diagrama de um conversor com 5 células por fase, onde eu tenho duas células com fase na fase B, 3 células com falta na fase C, e os ângulos recalculados de acordo com o método do deslocamento neutro tradicional, gerando esse diagrama das tensões de linha. Só que essas tensões de linha de saída elas não são otimizadas. Se eu utilizar o deslocamento neutro estendido e forçar que o ângulo entre essas duas tensões seja 180 graus, como eu tenho aqui, e ajustando o índice de modulação dessa fase restante, eu consigo aumentar de 4 para 1,36 para 5 PU o valor das tensões de linha de saída. Então, esse é um dos métodos existentes já na literatura para a modulação de conversores multiníveis em cascata sob faltas. Lembrando que esse método é aplicado para conversores simétricos, não para conversores assimétricos. Outros 2 métodos de modulação para conversores multiníveis em cascata foram apresentados numa patente, e eles são conhecidos, podem ser denominados, digamos assim, como redução de pico, porque é como se injetasse uma terceira harmônica nas tensões modulantes e o pico dela é reduzido. Então, se obtém valores de tensões de linha superiores aos de uma modulação puramente senoidal através desses métodos de redução de pico. Então, o princípio básico deles parte do fato de se obter uma tensão de modo comum a partir das tensões de referência para o conversor, obtendo-se assim tensões modulantes com redução de pico. O problema desse método é que os ganhos da modulação eles são calculados como a razão entre o número total e operacional das células em cada fase. Se uma fase perde todas essas células, os ganhos são infinitos e aí tem um problema. E outro problema é que ocorrem distorções nas tensões de linha de saída, que são amenizadas se for inserida uma malha externa com um integrador, que acaba compensando essas distorções das tensões de linha. Então, aqui nós temos o método de redução de pico convencional, com os ganhos, e aqui esse diagrama é rearranjado e é inserida essa parcela externa com o integrador para compensação dos distúrbios das tensões de linha. Para conversores simétricos também. Para o caso de conversores assimétricos, também foi proposto um outro método de redução de pico. Ele é baseado em 2 sinais homopolares. Então, nas tensões de referência são inseridos 2 sinais homopolares. O primeiro é a média dos máximos e mínimos das tensões de fase do conversor, representado por esse bloco aqui. E o segundo homopolar é a diferença entre a tensão de referência e o máximo mínimo permitido para cada fase em uma condição de falta. Porque, obviamente, se há uma falta e se ela sai na operação, a máxima tensão que o conversor pode sintetizar, ela diminui. Que é representado por esse bloco de comparação. Aqui eu tenho a soma dos dois sinais homopolares e as tensões modulantes para o conversor. O que dá para inferir a partir de todos esses métodos que foram expostos é que poderia existir uma solução maior e que esses métodos seriam apenas soluções particulares dessa solução maior. E o meu trabalho justamente é a procura por esse conjunto de soluções que eu vou demonstrar a seguir. Então, baseado na modulação geométrica, onde se propõe uma relação única entre as tensões de linha e as de fase através da adição de um grau de liberdade, que aqui vai ser VO, ou seja, tensão de modo comum do conversor, eu consigo derivar uma região de operação chamada região linear, onde se eu tiver um VO dentro dessa região de operação, o meu conversor vai sempre operar sobre modulação, ou seja, sem distorções das tensões de linha de saída. Então, para fazer a comparação com os métodos anteriores, eu vou definir aqui as tensões de linha como sendo obtidas a partir de um conjunto de tensões de referência de fase, VAG, VBG, tensões de referência VAN, VBN, VCN, mais tensão de modo comum, gerando sinais modulantes para o conversor. É definido também nessa abordagem uma matriz F, onde os elementos, as linhas,
contém os status das células de cada fase dos conversores, onde cada elemento é cada uma das células. Por exemplo, um conversor com 5 células tem uma matriz aqui com 5 colunas, onde cada entrada é uma das células do conversor. E também é definido esse vetor VDC, onde eu tenho, cada uma das entradas, o valor da tensão do barramento CC de cada uma das células. Para o conversor simétrico, que é o que eu vou derivar em primeiro lugar, todos esses valores da VTC são idênticos. Outra variável definida aqui é o MA. Ele lembra o índice de modulação, mas é um pouco diferente do conceito tradicional de índice de modulação, que é a razão entre a amplitude das tensões de referência pela máxima amplitude das tensões de fase do conversor sem falta. Essa equação ela também pode ser utilizada se eu tenho algumas faltas no conversor, para se descobrir qual a tensão de fase ou de linha máxima que o conversor pode sintetizar para uma dada condição de falta. A partir dessas definições, se busca os limites para operação do conversor dentro da região linear. Para o caso do conversor multinível, simétrico, trifásico, esses aqui são os limites para a operação na região linear. Substituindo essa equação 2 anterior, essa equação aqui, eu consigo, então, encontrar os limites mínimo e máximo para a operação dentro da região linear, que são dados por essas restrições. E dentro desse contexto, um dos possíveis valores da VO que eu posso escolher para adicionar nos sinais de referência do conversor é a média entre o máximo e o mínimo. Uma escolha bem simples. E para a implementação em DSP, ainda é preciso escalonar os sinais modulantes para que fiquem entre 0 e TP, que é o valor máximo de contagem da portadora. Então, é inserido esse fator de escalonamento nas tensões modulantes do conversor. Então, aqui eu faço uma comparação do nosso método proposto com os métodos anteriores, onde eu tenho uma falta 0, 1, 0, 1, 0, ou seja, eu tenho uma falta numa célula da fase B. Na figura que eu vou mostrar a seguir, a primeira figura é uma operação normal, sem falta, com esse índice, com esse MA, depois com a falta, depois com a mesma falta, mas com um MA superior. Então, aqui eu tenho em cinza a região linear, e aqui esse sinal é o sinal VO, sinal da tensão de modo comum que vai ser inserida nas tensões de referência do conversor. Então, sem falta, pode-se ver que todos os métodos, aqui eu tenho VO, VOPI e VOP, que são a tensão de modo comum proposta, a tensão de modo comum com redução de pico, a tensão de modo comum com redução de pico com integrador e também a tensão de modo comum do neutral shift, do deslocamento do neutro. Então, todos operam dentro da região linear. E o mesmo acontece quando eu tenho uma falta cujo índice de modulação é pequeno. Quando eu aumento esse índice de modulação, o que pode se perceber é que os únicos que operam dentro da região linear é o método proposto e o método de redução de pico com integrador. E outra coisa que se pode ver aqui nessas figuras é que todos os métodos são soluções diferentes de uma mesma... fazem parte são soluções diferentes para o mesmo sistema. Então, eu tenho o valor de todos os conjuntos das possíveis soluções de VO e todos esses valores eles pertencem a esse conjunto. Opa. O professor multinível em cascata assimétrico é basicamente o mesmo princípio, onde eu tenho uma região linear para cada conjunto de células com o mesmo valor de VDC. Então, por exemplo, se eu tenho um conversor com um conjunto de células de 1 PU e um com 2 PU, eu vou ter uma região linear para cada conjunto de células com valor VDC diferente. As tensões sintetizadas pelas células de mais alta tensão, elas acabam sendo restrições para as células de menor tensão. E esses conversores multiníveis em cascata assimétricos geralmente são modulados por uma modulação chamada modulação híbrida, onde as células de alta tensão operam com baixa frequência e as células de baixa tensão operam com alta frequência, o PWM convencional.